Olá, como é que vocês estão? Novamente eu aqui no canal. Senti de gravar esse vídeo. Eu tinha acabado de postar um vídeo falando sobre o que aconteceu na minha vida, né? Um tempo atrás, uma experiência, mas aqui eu tava aqui analisando, vendo umas coisas e eu pensei. Comecei a gravar o vídeo no YouTube, comecei a postar alguns vídeos curtos, alguns vídeos, né? Mas aí eu pensei, não gravei aquele vídeo que eu deveria ter gravado, né? Que é contando um pouquinho da minha história de vida, né? Da minha família, das minhas raízes. Então hoje nesse vídeo, eu vou estar me apresentando da melhor forma, do jeito certo para vocês. Muitas pessoas já me conhecem, né? Que vê o vídeo, sabe da minha vida, da minha história, vamos dizer assim, do meu convívio, né? Da minha família, mas muitas pessoas não me conhecem. Então vou me apresentar hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa. Seria Vanessa Ribeiro, né? Mas o sobrenome do meu pai é Beleboni, né? Então, eu venho de uma família de 5 irmãos, né? Um falecido, já infelizmente, depois de mim. Aí eu tenho mais 3 irmãos, né? E somos todos da mesma cidade, praticamente, né? A minha mãe e meu pai são separados. Minha mãe teve uma nova família, um novo companheiro, vamos dizer assim, mas não teve filhos mais por ter sido operada, né? O meu pai também seguiu a vida dele com uma companheira. A minha mãe hoje se encontra só, né? Não deu certo o relacionamento, mas durou mais de 20 anos. E moramos todos perto, né? Desculpa, tô meio resfriada. E eu tenho meus irmãos, cada um teve a sua família, casou, teve sua família. Hoje eu também tenho a minha família. Eu sou mãe de 5 filhos, tô indo pro 7º neto, né? Mas também não vou falar minha idade, hein, gente? É muito vergonhoso falar a idade da gente. Mas não, eu não tenho vergonha, não. Enfim, eu vim de uma família que a gente morou muito em fazenda. A minha adolescência, a minha infância, fui criada na fazenda. Uma fazenda aqui no interiorzinho de São Paulo. Aqui. Era a coisa mais feliz do mundo, aquele lugar. Na época, acho que acontece isso com muitas pessoas. Na época, para mim, nossa, não via a hora de ir para a cidade. Para nós que morava ali, a gente tava já naquela rotineira de todos os dias, não tinha graça. Mas para as pessoas que vinham passear, família que vinha passar festas, fim de ano, era a coisa mais gostosa do mundo, né? Enfim, mas que tinha muita fartura, naquele tempo, nos anos 90, final dos anos 80, era muita fartura, muita coisa boa. Nossa, tinha de tudo. Frutas, então, podia escolher o pomar de fruta, pomar disso, daquilo, todas as espécies de banana. Minha mãe criava porco, galinha, minha mãe e meu pai, né? Criavam porcos, galinha. A horta da minha mãe dava um terreno enorme. A horta que minha mãe tinha, tudo que você imaginava na horta dela tinha. Era muito gostoso, né? A gente divertia muito, nadava nas represas, juntava a criançada para brincar no barro, época de chuva, era tudo maravilhoso. Hoje eu vejo isso, que foi maravilhoso aquilo que nós vivemos. Era uma época que hoje não se vê mais, né? Então, às vezes, quando reúne a família, meus irmãos, minha mãe, a gente toca no assunto de vez em quando e chega a dar muita saudade, sabe? Porque hoje, e às vezes eu contando, minha mãe, meus filhos ouvindo, os filhos dos meus irmãos ouvindo, eles falam: ah, eu queria tanto viver essa época. Eu falei: pois é, se vocês não sabem que coisa mais gostosa que foi essa época. Infelizmente, hoje são muitos poucos os lugares que pode viver dessa forma, que tem essa riqueza de fartura, essa riqueza de paz, de harmonia, um lugar maravilhoso para se viver, né? Feliz aquele que pôde criar seus filhos numa época dessa. Era difícil? Era, mas era com muita fartura, né? A gente nem ficava doente, porque ali pisava na terra, ali brincava com os animais, tudo crescendo ali, ó, com o pé no chão e tinha muita saúde, né? Nadava nas represas ali, que
via o peixe no fundo, era a coisa mais linda, né? Andava de trator, enfim, que infância que eu tive, que maravilhosa foi a minha infância. E hoje a gente para falar sobre isso, chega a dar vontade de chorar, porque aquele tempo não volta mais. Enfim, um pouquinho que eu queria contar também sobre isso, sobre a minha infância, a minha adolescência. Infelizmente, eu com 15 anos a gente mudou para a cidade, né? Saímos da fazenda, foi vendida a fazenda e ali acabou, né? Aquele sonho, aquela coisa maravilhosa. Só que na época a gente não dava esse valor que a gente dá hoje. Fomos para a cidade. Mudou completamente a história, foi tudo mais difícil, né? Aí fomos ficando fomos eu e meus irmãos ficando adolescentes. Aí já fomos já querer começar a namorar e etc. Enfim, eu fui a primeira a casar, a primeira a ter filhos, né? A primeira a sair de casa e assim sucessivamente com os meus irmãos. E infelizmente teve o falecimento do meu irmão depois de mim, né? Que hoje ele estaria, acho que mais ou menos, com uns 47 anos, por aí. Bom, resumindo, a minha família, nós vivemos com a minha família, eu e minha família, minha mãe, meus pais, meus irmãos, vivemos um tempo muito maravilhoso. Vizinhos maravilhosos, tá? Não posso deixar de falar que naquela época das fazendas da Redondeza, pensa num pessoal maravilhoso. Muitos hoje não se encontram mais aqui entre nós. Já foram dormir com o Senhor, morar lá, já estão dormindo no Senhor. Morar no céu, vamos dizer assim, né? Que é o modo que o povo fala. E alguns ficaram, muitos foram embora, mas poucos a gente ainda mantém contatos, né? Porque tudo muda, né? O tempo passa, tudo muda. E é isso, eu queria falar um pouquinho disso. Aí hoje a gente mora, né? Aí depois disso eu me separei do meu primeiro esposo, que eu tive meus 4 filhos, né? Mais velhos. Vim embora, saí da cidade que minha família morava. E depois voltei, conheci esse novo esposo meu, tenho esse filho de 14 anos. Meus filhos tiveram filhos, 2 deles, né? Onde 3 deles, né? Na verdade, estou inteirando o 7º neto, né? 6 netos e a primeira netinha menina. Tenho meus sobrinhos, minhas sobrinhas, e minha família continua aqui, um pertinho do outro, se reúne sempre, como eu mostrei no vídeo anterior, em família, ficaram todo mundo com vergonha, por isso que eu não pude gravar lá na área de lazer. Todo mundo, ai, não mostra eu, não me mostra. Mas enfim, deu para resumir que a minha família é grande. E ali só tava um pouquinho, viu? Não veio todos, não. E então eu queria falar para vocês a respeito disso, da minha essência, de onde eu vim, onde eu fui criada, com a minha família, com meus pais, com meus irmãos. Era uma vida muito gostosa, era um tempo muito gostoso, né? E aí a gente, cada um cuidou da sua vida, todos nós estamos ficando velhos. Mas continua, graças a Deus, a minha mãe e meu pai são vivos, né? A gente se vê todos os dias. Eu moro aqui do lado da minha mãe, de 2 irmãos meus, uma irmã mora um pouquinho mais longe, mas a gente se vê sempre, temos uma convivência muito boa, graças a Deus, nossa família, nós somos muito unidos, e assim eu com os meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos que moram em cidade fora, e 2 aqui, que é o mais velho que mora aqui perto da minha casa e o que mora comigo. Os outros 3 moram fora, né? Mas sempre que dá a gente tá se vendo, porque hoje, graças a Deus, tem a internet, tem a ligação de vídeo pra gente estar se vendo, tá se falando, matando a saudade. E é isso. E eu falei assim, eu preciso falar, né, da minha essência. Eu não falei, eu não me apresentei, não falei da minha família, né? Meus filhos não gostam de aparecer. Não, nenhum deles. Mas sempre que eu tiver uma oportunidade de estar gravando, estar mostrando eles para apresentando meus filhos para vocês, eu vou estar mostrando aqueles que não conhecem, né? Eles ainda meus netos. Devagarzinho eu vou gravando um pouquinho de cada um. Desculpem porque essa tossinha tá longa para vir, mas quando vem me irrita. Então eu falei, eu preciso gravar esse vídeo falando, né? Sobre isso, sobre da minha essência, da minha infância, foi muito maravilhosa. Nossa. E o que resta hoje é lembranças, saudades, né, desse tempo. E eu costumo falar muito assim, que a gente tem que guardar tudo que é de bom que a gente viveu no coração, na mente, né? E tá passando para os nossos filhos, para os nossos netos. É tão gostoso quando
Meus netinhos todos gostam de conta história. Ai, vó, conta daquele quando você morava lá, que você no sítio que você brincava no curral, que você nadava na represa, que você brincava no barro na época de chuva, e é a coisa mais gostosa. Hoje a gente se reúne, a minha família, a gente conta, a gente conversa. Há pouco tempo eu perdi meu avô raiz. Pensa num vô. A minha avó já faleceu faz alguns anos. Amava e amo ela eternamente no meu coração. Meu avô também, há pouco tempo ele nos deixou. Está fazendo quase 2 meses. E foi uma infância com meu avô maravilhosa também, com meus avós. Pensa que saudade. Era a coisa mais gostosa. Meu avô é do tempo raiz mesmo. Meu avô morreu com mais de 90 anos. E ele era forte, sabe? Aquele raizão que sentava, contava as histórias pra gente, pros netos. Nós ficava tudo com medo quando ele contava aquelas histórias que hoje, né, a gente fala que era folclore, mas naquela época dele, seja verdade ou não, se existiu ou não, ele contava as histórias da época que naquele tempo era lamparina, era carroça, era cavalo, era só fazenda, era tudo mato, onde hoje é cidade, hoje é bairro, era mato. E ele contava pra gente a história do lobisomem, do saci, disso aqui, papapá, papapá. E por aí vai, né? Vocês podem até estar rindo de mim, mas é verdade. E pensa que até hoje, de velha, quando meu avô sentava ali na beira da fogueirinha, que meu irmão até então tinha um rancho arrendado, e a gente reunia ali à noite, fazia uma fogueira. Todo mundo gostava de ouvir ele ali. Sentava até os velhos, eu, meus irmãos, nossos filhos, para ouvir as histórias dele. Isso quando ele não ficava cantando aquelas modonas daquele tempo, faz a gente até chorar. Mas eu queria que vocês soubessem um pouquinho da minha história, um pouquinho de tudo isso, né? Que foi tempo muito bom, eu vivi uma época muito boa. Diferente de hoje, né? Como eu disse no vídeo anterior, eu ia até apagar esse vídeo, gente. Eu gravei aí falando que eu perdi uma casa, né, no vídeo anterior. Realmente eu perdi. E um dia eu vou contar o motivo financeiro que aconteceu na minha vida para mim ter perdido essa casa. Eu e meu esposo, né? Mas como eu disse lá no vídeo, Deus abriu outra oportunidade, estamos aqui, começando tudo de novo. Então, espero que vocês gostem. Conforme for o tempo, conforme for dando, eu vou gravando um pouquinho da minha família, dos meus irmãos, das minhas cunhadas. São todo mundo vergonhoso, né? Ninguém quer aparecer em vídeo nenhum. Tem vergonha do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar. Eu deixei tudo isso para trás, porque se eu até então eu pensava, morria de vergonha de gravar, de pôr a cara aqui na câmera, mostrar para todos que vão ver o vídeo a minha cara, a minha história. Eu morri de vergonha, mas eu pus uma coisa na minha cabeça. Eu não posso pensar no que os outros vão pensar. Eu tenho que seguir o meu intuito, eu tenho que seguir o meu coração, né? Muitas pessoas podem me criticar, podem até me ofender, falar alguma coisa, como acontece muito nas redes sociais. Mas eu estou aqui abrindo meu coração sendo quem eu sou. A minha realidade. Não estou mostrando o que eu não vivo, estou mostrando o meu dia a dia. É lógico que nós temos nossas intimidades, nós temos nossos problemas pessoais, todo mundo tem. Temos coisas que é só pra gente, né? As pessoas não precisam falar, saber. Eu tô aqui para gravar vídeo, eu tô aqui para falar com vocês, para descontrair, para estar gravando dia a dia, rotina, e é isso que importa, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse bate-papo, que foi um bate-papo, né, gente? Que vocês tenham gostado. E eu peço encarecidamente, mais uma vez, se você que vai ver esse vídeo, que me conhece ou que não me conhece, se puder estar me ajudando, se inscreve no canal, me ajuda lá, me ajuda na minha meta, tá? Porque, como eu disse já em outro vídeo, eu te ajudo e você me ajuda. Porque se você vê meu vídeo, eu vejo o seu, eu me inscrevo no seu, e uma vai ajudando o outro, né? Então eu peço encarecidamente, de coração, se puder, se gostar do meu vídeo, do meu conteúdo, se inscreve, me ajuda aí no canal, tá bom? Curte, se quiser deixar comentário, eu vou gostar, a gente pode bater um papo. Espero que vocês gostem. E devagarzinho eu vou postando mais coisas por aí. Tô tendo umas ideias legais aí para falar para vocês a respeito desse tempo aí, contar umas histórias que vocês vão gostar, tá bom? E
Se puder me dar ideia do que vocês querem que eu gravo, sobre algum assunto, algum tema, me deixa ideia aí. Porque sempre é bem-vindo. Como eu já disse aqui no canal, eu sou nova, tô começando agora. Ainda a imagem não é tão boa, porque eu ainda gravo no celular, pela câmera do meu celular, não tenho câmera, não tenho equipamento ainda, mas é uma coisa de cada vez. Entendeu? Então, espero que vocês gostem, curtem e se puder me ajudar a se inscrever no canal, eu agradeço de coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E eu espero vocês lá, dando uma olhadinha no vídeo. Beijos, até o próximo.